futebol vai muito além dos grandes estádios. Ele nasce na rua, no campinho, na várzea e vive na memória de quem nunca deixou essa paixão morrer. Hoje, no Fato Luiz Guilherme, você vai conhecer histórias que representam um verdadeiro futebol raiz. Fala pessoal, está começando mais um Fato Luiz Guilherme aqui pela TV Oeste. E hoje o papo é daqueles que mexe com a memória e com o coração. Quem ama futebol vai entender do que eu estou falando. Eu recebo aqui o criador do blog Futebol Raiz 100, o cronista Paulo César. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Luiz. É um prazer muito grande estar aqui para falar um pouco do meu trabalho, desse incrível mundo do futebol raiz, né? O futebol da várzea, aquele futebol que não tem mídia, que não tem VAR, né? Aquele futebol que depois do jogo a gente senta ali para tomar um aperitivo, comer alguma coisa, né? Esse futebol gostoso. Paulo, antes do blog, tem um menino Paulinho. Quem é o Paulo César dentro do futebol raiz? O Paulo César, eu falo para você, Paulinho, né, ou PC, assim, dependendo do lugar que eu esteja jogando, né, porque em alguns lugares me chamam de Paulinho, outros lugares me chamam de PC, mas é um sonhador, desde os remotos tempos ali dos anos 1974, 1975, né, do futebol de rua, do futebol no sítio, né, dos campinhos improvisados, das artes, né, que claro, o futebol não vive só de bola, né, o futebol vive de muita arte, tem muita coisa antes e depois do jogo, né. Eu retrato isso aí, na minha época de infância, na minha época de adolescência, juventude e até agora, no tempo de adulto também, que também teve aventuras também, um pouco mais moderadas, né, mas elas aconteceram também. Então, esse foi o início da sua relação com o futebol. 74, foi isso? Sim, que a minha cognição lembra, né, que eu consigo lembrar. Eu acho assim que você, como eu, que joga bola, nós, naturalmente, a gente nasceu com o dom, né, vamos dizer assim. Você viu a bola, você fala, pô, vou chutar. Eu digo assim que eu ganhei uma camiseta, eu sou corintiano, né? Ninguém é perfeito, eu sou corintiano. Saudações a todos os Saudações, corintianos da nossa audiência. Ali no ano, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, já vão 50 e poucos anos, né? Minha mãe era empregada doméstica e ela ganhou uma camisa do Corinthians, do menininho, do filho da patroa dela, aquelas camisas do Corinthians, aquelas branquinhas de algodão, sabe? Que tinha um símbolo desse tamanhozinho, pequenininho. E trouxe pra mim. Aí falou, filho, tem uma camisa do Corinthians aqui. Na realidade, aquele tempo lá, assim, eu não tinha muito discernimento de times, né? Eu brincava de bola ali no quintal com a molecada e tal. Mas a partir daí eu fui começando a me enveredar pro lado do futebol, dos times, né? Naquele tempo, dificilmente você tinha televisão em casa, né? Então, você assistia, às vezes, televisão na casa de um amigo, né? Grupo, né? Do vizinho. Do vizinho, aquelas televisão preto e branca, né? Não é daquela do visor que tinha na frente, Não, assim, pra ficar colorido. Não, é dos tubão de caixa de abelha que o pessoal fala Antes que é de ainda, madeira, né? Mas aí foi, né? Eu fui levando, as histórias foram rolando, foram acontecendo, e eu fui crescendo e comecei a jogar nesses times Dente de Leite, Dentinho, Dentão, Júnior, né? E até disputar alguns campeonatos amadores aqui na cidade e também na região, né? Foi essa a minha formação dentro do futebol. E assim, para resgatar toda essa história minha, que eu acho muito rica, sim, eu inventei esse blog aí, né? Que já há muito tempo ele já vinha assim na minha mente, só que como a vida da gente é corrida, né? Você assim não
Você tem que pagar os boletos, né? Você tem que manter Sim, sua claro. vida funcionando, digamos assim, né? A correria do dia a Mas, dia exige. mas aí, na época da pandemia, ali em 2020, a gente teve que se retrair um pouco mais para dentro de casa, né? Forçosamente, a gente teve que ficar. Então, assim, para tirar um pouco aquele tédio, eu comecei a procurar algum site que não precisasse pagar, né? Aí achei essa plataforma aí e fiz o blog e comecei a colocar as histórias. Mas, assim, tomou uma dimensão até legal, né? Sim. Hoje em dia, assim, o pessoal lê muito, gosta muito. E eu digo assim que é, em si, as histórias, é, eu vou contando e o que mais assim me agrada mesmo é quando alguém lê e alguém dá o feedback e fala assim, pô, eu fiz isso. Pra mim aquilo já valeu tudo. A pessoa leu a história e falou assim, em alguma passagem a pessoa falou, pô, eu participei disso aí que você escreveu. Nossa, pra mim aquilo é. Paulo, esse momento do blog é muito importante, mas eu queria retroceder um pouco. Eu queria falar um pouco sobre o Paulinho nessa infância aí, nessa época da sua infância. E teve algum momento marcante na sua infância com o futebol? Olha, assim, naquele tempo lá, como eu acabei de dizer, tudo era mais difícil, né? E, mas sem dúvida, na infância mesmo, seria assim, seria o futebol de rua. Foi o que marcou mesmo a minha infância, né? Sim. Eu digo que eu fiz muitos amigos no futebol de rua. E assim, o suprassumo do futebol de rua foi quando você formava um time na sua rua e ia jogar com um time de uma outra rua, né? O pessoal fala assim, é o clássico rua de cima, rua de baixo. Não precisava ser rua de cima e rua de baixo, mas só você formar ali, pegar 4, 5 moleque e ir lá na outra rua lá. Outro bairro, né? Outro Outra bairro e tal. região, né? Essa foi assim, talvez seja a parte mais gostosa. E também, nessa época de futebol de rua, assim, uma coisa que às vezes assustava um pouco a gente, mas fez parte realmente do contexto. Quando nós jogávamos na rua, ali você chegava naquela rua, você já falava assim, pô, tá vendo aquele portão ali? A bola não pode nem bater naquele portão. Se bater no portão, pronto. Acabou a brincadeira. Acabou a Aquele brincadeira, vizinho porque chato. o vizinho vem lá e pega. Se cair lá dentro, então, ele vai picar a bola. Então, o que a gente fazia? A gente jogava com o freio de mão puxado, né? Tentava nem passar perto daquele portão Torcendo lá. pro zagueirão no. Essas são as lembranças da infância, né? Assim, e fora que na infância eu morei muito tempo no sítio, né? A gente morava ali eu falo que as minhas aventuras são ali da estrada do antigo frigorífico Sastre, hoje é o Estrela, né? Estrela. A Vicinal Tupã-Queiroz aqui? Tupã-Queiroz. Ali era tudo terra, né? Não tinha asfalto. Eu morei muito tempo ali. Então eu falo que uma das fases boas dessa infância foi que no sítio, pô, não tinha nada, né? Tinha mato e tal. E o que a gente fazia? Lá tinha uma escolinha rural, lá a gente estudava lá. Eu lembro que estudava no segundo, terceiro ano, eu estudei nessa escolinha rural. E aí, de manhã tinha ali a escolinha, tinha merenda, né? Você comia e tal, ficava tranquilão. Mas à tarde não tinha nada para fazer lá no sítio. O que a gente fazia? A gente era uns 3, 4 moleques lá, vivia procurando campinho para brincar, né? E desses campinhos aí saíram muitas histórias, né? Então em suma é isso aí que eu conto no blog, né? Na fase de infância, essas histórias de inocência, né? E é isso aí que. E se você pudesse voltar no tempo e pudesse resgatar um dia dessa sua infância, você consegue passar pra gente que dia seria? Olha, tem uma história que eu acho que assim, tem uma história minha que tem no blog lá. Eu acho assim que ela é
uma história de reflexão de vida, né? Talvez na época eu não entendesse muito, né? Porque era muito menino, né? Mas no sítio que a gente morava, ali na região, tinha um senhor que ele morava num sítio vizinho ao nosso, mas ele morava bem lá pro fundão do sítio, né? E nós procurando lugar para brincar, a gente foi lá perto da casa dele para fazer um campinho. Mas aí o pessoal falava, ó, não faz campinho lá porque aquele homem lá à noite vira lobisomem. Exatamente. Aí minha mãe também falava, né? Minha mãe, O pessoal antigo tinha essas histórias, né? Mas minha mãe falava, ó, não faz esse campinho lá que ele vai virar lobisomem, ele vai vir atrás de você. Mãe, mas o lobisomem é só de noite. Não, mas aquele lá, qualquer hora do dia ele é lobisomem. Mas moleque é moleque, né? Moleque, fomos lá e fizemos o campinho. Fomos lá e fizemos o campinho. Aí começamos a jogar lá e não é que o homem ficava na porta vendo a gente, ele saía ele via que a gente começava a jogar bola, ele saía na porta e ficava lá olhando, ficava parado. Assim que ele saía na porta, a gente vazava, ia embora. Corria. Não é claro, tinha medo, né? E era um pouco mais afastado das nossas casas. Mas aí a gente ficava uns dias sem ir e voltava. Quando voltava, o homem estava lá. Acabava o futebol. Acabava na hora. Aí teve uma vez que nós chamamos um primo já mais adulto para ir com a gente lá. Ele falou, ó, vamos lá ver o que é, né? Aí ficamos jogando lá. E aí eu vou falar até o nome do seu Ricardo. Ele viu que tinha uma pessoa adulta com a gente, ele pegou e se aproximou. Se aproximou e pediu licença, né? E falou pro meu primo que ele morava ali sozinho e que ele tinha ganhado uma peça, um guarda-roupa velho, né? Só que quando o pessoal foi levar lá, deixaram lá fora porque ele não estava. E ele não conseguia carregar para dentro, né? E aí Quem que ele chamou? Não, então, ele ficou com cisma de chamar o pessoal, pedir ajuda na comunidade, porque o pessoal falava que ele era lobisomem, né? Então, ele já tinha aquele estereotipo, né? Já era rotulado. Então, ele não ia lá. Ele não tipo assim, ele não incomodava ninguém lá. Aí ele viu que a gente estava lá e foi lá. E aí a gente foi lá ajudar ele lá. Aí colocamos o guarda-roupa e tal. Aí meu primo começou a contar, né? Começou a perguntar para ele dessa história, né? Ele falou, rapaz, eu não sou lobisomem, não. Né? Eu tenho problemas, assim, eu tomo um remédio, às vezes eu não durmo de noite, então eu saio andando e tal. Então, o pessoal juntou isso aí. Ele saía à noite, né? Ele tinha um rádio, ele saía com o rádio vindo, né? Normal. E o pessoal achava que aquilo lá, né? Rapaz. Mas assim, eu até falo lá na história que o seu Ricardo foi uma pessoa que foi vítima daquela mentira contada 1000 vezes que virou verdade, né? Fake news da época, Fake news da época, né? Então, não sei se foi por maldade, sei lá, bom, enfim. Mas eu sei que depois ele acabou morrendo, né? Ele já estava doente, acabou passando mal, internou na Santa Casa e não voltou, né? Então, é uma história assim que me retrata muito, eu fico muito triste quando lembro disso aí. Mas assim, você perguntou, né? Talvez eu gostaria de voltar para resolver o problema do seu Isaac. Ele, né? Exatamente, e entre outras também, mas essa assim é a que mais toca em mim. Voltaria assim. para isso, então. E porque através dessas histórias, então, que nasce o blog. Exato. E você discorreu um pouco para a gente aí como surgiu essa sua iniciativa. Foi durante a pandemia. Isso. Foi durante a pandemia para a gente não morrer de tédio, né? Porque você sentia a necessidade que tinha que fazer algo. A gente, né, ficar dentro de casa, e eu já tinha isso, assim, mais ou menos, uma hora ia acontecer, né? Sim. Mas ali foi o pontapé inicial, já tinha algumas histórias escritas, né? Sim. E aí eu
coloquei, assim, eu não tenho muita dificuldade para mexer com internet, eu mexo com internet já faz muito tempo, né? E eu comecei a escrever, publicar. O blog é muito fácil de fazer. Ô Paulinho, e nesse início da... Posso falar Paulinho também, né? Posso chamar Paulinho. Claro, tranquilo. Nesse início aí, você escrevia para você ou já pensava já escrever para um público? Olha, assim, lá no blog, eu tenho um jargão lá que fala assim, minhas divertidas aventuras pelo mundo do futebol de várzea, né? Sim. Aquele que amamos chamar de quebra-dedo, arranca-toco e tal, esses nomes divertidos aí. Então, assim, no primeiro momento, eu pensei assim, em escrever para mim mesmo. Escrever lá o que acontecia comigo nas aventuras, né? Mas no contexto, né, escrevendo, aí apareceram muitos casos assim que aleatoriamente com o futebol rolavam, entendeu? De amigos, tal. Mas uma coisa é certa, isso eu falo para todo mundo. Todas as histórias do blog serão acompanhadas de futebol. Qualquer história do meu blog que você lê vai ter futebol. Sim. Porque é o carro-chefe do blog. Em alguma maneira, aquela história que eu estou contando, ela vai estar alinhada ao futebol. Sim. Né? Porque senão, né, não teria sentido, né? A gente tem outras histórias. Mas resgata também a infância, exato, né? Os colegas. Mas Tupã, é bem marcante também, eu vejo. Eu conto várias... a nossa região, né? Exato. Eu conto histórias ali dos bairros de Iacri, né? Do São Bento. São Bento. Acho que torneio do São Bento. Do Dom Quixote. Do São Martinho. Eu tenho muitos pedidos, mas eu falo assim, gente, eu preciso ter alguma relação com a história. Porque, assim, eu não sou um repórter, eu sou um contador de história, né? Sim. O repórter, você vai lá e faz a história do... E só reporta o que foi. Eu conto a história que eu vi. Sim. Esse é a sacada do blog, né? Tem a memória e, ao mesmo tempo, a paixão. Exato. Eu vejo nos inscritos. Tem a memória, mas também você vê paixão ali. Porque senão não tem sentido, né? Você tem que, assim, de alguma forma, você tem que mostrar pro leitor lá o que você sentiu, né? E talvez para ele sentir também aquilo, né? Aquele amor pelo futebol, né? E a gente consegue sentir, viu? Assim, eu, particularmente, eu tive a oportunidade de ler algumas dessas crônicas e realmente a gente sente. Mas voltando aqui às perguntas, você falou de uma lembrança, mas desses textos, tem um texto específico que é especial para você? Eu sei que todos são especiais, mas você poderia falar de um texto em especial para a gente? Olha, tem um que é bem sentimental mesmo e assim, chego a arrepiar quando fala. É um texto que fala as balas do Papai Noel. Não sei se você já teve a chance de ler, mas o dia que você ler, você vai perceber. Nós éramos bem moleques ali, já não era mais criancinha, já entendi um pouco da vida já. Eu morava ali na rua Júlio do Alibe, ali perto da fábrica de doces, ali o antigo Laticínio União, né? Ainda rua Júlio do Alibe, ainda de terra ainda. E aí nós tínhamos um campinho lá do lado ali, e desse campinho de lá dava para ver a Avenida Tamoios, né? A Avenida Tamoios subindo a ladeira, de lá a gente via a Avenida Tamoios. E na época do Natal, era muito interessante, porque nós jogávamos lá até a lua... Até o sol ir embora e a lua aparecer, né? Ou a mãe vir, né? Ou a mãe vir, né? Não, mas aí nesse tempo a mãe já não vinha muito, né? Já era um pouquinho mais... Já estava... Mais malino, que nem... autonomia. Não, nem tanto, mas, né? Já não era aquele moleque que a mãe ainda tinha aquela preocupação, né? Já sabia se cuidar um pouquinho, né?
E a gente ficava ali brincando. E quando começava a cair o dia e a noite começava a se aflorar, a gente olhava assim, de lá do campinho, via as luzes começando a acender, as luzes de Natal, né, na avenida. E aí a gente falava, putz, será que o Papai Noel vai descer hoje? Aí já parava ali a bola, né, e já começava a arquitetar de que forma você ia catar as balas do Papai Noel. E aí fazia aquele, não, ó, você fica assim, você fica lá, tal, tal. Beleza. Eu no meu tempo tirava a camisa, assim, eu queria... Então, aí beleza. Eu ia lá em casa, tomava banho e já subia pra avenida pra esperar o Papai Noel. Geralmente esperava aqui em cima, né, aqui na Cangangues Catamoios mesmo. Catamoios, porque aqui já era o ápice das balas, né? E já ficava ali. Mas, cara, quando o Papai Noel, a primeira mãozada de bala que o Papai Noel jogava, a estratégia ia tudo embora, porque aí era um salve-se quem puder, né? Cada um queria ir atrás da sua bala. Então, assim, é uma das histórias assim, mais legais, né? Porque envolve futebol e uma tradição de Papai Noel, né? Uma coisa que toda criança, né, lá no fundo do coração, assim, acredita que o Papai Noel exista, né? Eu principalmente, eu achava que realmente existia o Papai Noel, né? Sei lá se existe, mas eu piamente achava que ele ia trazer um brinquedo e tal. Acredito que todos nós tivemos já essa fase. E outra coisa que, assim, me deixava muito feliz era você chegar no comércio, né, na Avenida dos Tamoios, na Imorés até, e aquelas luzes piscando, sabe? Parecia que, nossa, aquilo era uma coisa de outro mundo, né? Eu gostava muito daquilo lá. Até hoje eu gosto, né? Às vezes eu vou assim, em quantidade menor, mas às vezes eu venho na avenida e fico olhando as luzes, sabe? Parece que eu tô lá dentro, parece que aquele Paulo de criança tá lá dentro daquelas luzes lá piscando, né? Eu olho nas lojas, assim. Só que assim, não sei se você sente, não sei se o pessoal que tá nos assistindo sente, mas a época de Natal, eu sinto o ar um pouco assim mais suave, sabe? Eu não sei. Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo é um ar assim solidário, todo mundo né? com o coração Natal, mais... Natal é festa, né? Sim. Assim, eu até acompanho algumas propagandas que falam época que todos se confraternizam, né? Sim. Eu não sei, mas eu sei que chega dezembro assim, eu sinto um ar totalmente diferente. Isso é desde o tempo de criança, né? Até hoje. Legal. Eu sinto essa emoção de Natal. E a gente estava conversando sobre o feedback, né? Sobre o retorno que o pessoal dá para você das crônicas. E assim, a gente vê que é bem recebido pelo pessoal. O pessoal se emociona até, né, Paulinho? Não, não é só o pessoal, não. Eu também, quando leio, às vezes eu tenho que me segurar um pouco, porque às vezes as pessoas escrevem algumas coisas que bate fundo na gente. Na gente aqui, que eu falo em mim, Sim. Que escreve, né? Você acaba lembrando de coisa. Você escreveu, mas às vezes você não lembra tudo, né? Aí o pessoal fala aquilo, fala, putz, aquilo que faltou na história que eu não lembrei, o cidadão lembrou, né? Rapidamente eu vou fazer uma descrição de um comentário de uma senhora que trabalha comigo. Pra você ver, Legal. É uma senhora que trabalha comigo, ela lê as minhas histórias, né? Ela gosta muito de ler. E um dia, digamos assim, lá tem uma história que fala assim, o fardamento emprestado. Que seria... Fardamento é que a gente fala o jogo de camisa, então, né? Isso. Vamos lá. Eu tinha um time que chamava Canarinhos. Canarinhos Futebol Clube. É um time de moleque, né? A gente marcava jogo, tipo assim, a gente marcava jogo com o pessoal do São Martinho, com o pessoal da Ibirapuera. Esse Canarinhos era da Marabá, o nosso time da Marabá, né? O bairro Marabá. Eu morei ali muito tempo. E aí a gente ia jogar, marcava jogo e ia jogar os Canarinhos. Só que teve uma vez que nós fomos convidados para disputar um torneio.
Só que o Canarinhos, ele tinha um uniforme, tinha umas camisas lá que a minha avó tingia. Olha só, o Canarinhos, geralmente Canarinho é vermelho, né? Não, o Canarinho é amarelo, né? Amarelo. O nosso uniforme era vermelho. Vermelho. Por quê? Minha avó, ela... Meu Deus, minha avó era santa, era brava, mas era santa. Ela via a gente jogar sem camisa, aí ela foi umas colegas dela e arrecadou ali umas camisas Olha só. e pegou aquela tintura, como que chama, meu Deus do céu, anis lá, e tingiu as camisas de vermelho. Sim. Ficou Não assim, foi na panela de pressão, não, né? eu acho que foi, hein? Eu acho que foi aí, pô. E aí tingiu e a gente tinha aquele jogo de camisa vermelho, né? Canarinhos com a camisa vermelha. Beleza, tudo bem. Só que nós fomos convidados para um torneio que ia ter lá na Coab 1. A Coab 1 estava começando a ser erguida naquela época, né? Sim. Hoje é aquele bairro lindo lá, né? A Coab 1 é lá perto do ML. Né? Sim. É aquele campo que que era próximo do ML mesmo? Tinha um campo ali. Então, não era esse campo, Não, né? não era esse campo. Era bem mais antigo, né? Mais antigo que esse ainda. Ali foi para 1980, 81. Estava começando mesmo a Coab 1. Sim. Aí um amigo chamou para a gente participar desse torneio. E nós ficamos assim com vergonha de ir com o nosso uniforme, né? Uniforme tingido. E aí ficamos procurando para ver quem tinha um uniforme para emprestar para a gente. Aí achamos um rapaz que tinha um time que já tinha acabado, né? Aí ele falou, vai lá em casa buscar. Aí nós fomos lá pegar, e a hora que nós pegamos as camisas, veio aquele cheiro de roupa antiga, a roupa guardada, né? Sim. Aquele cheirão e tal. E eu escrevi isso na história lá, né? E essa senhora que trabalha comigo, quando leu a história, ela falou, Paulo, a hora que você fala daquela, que vocês pegaram o jogo de camisa e sentiu aquele odor da camisa guardada há muito tempo, eu lembrei na hora quando eu trabalhava numa lavanderia, que chegava aquelas roupas, com aquele cheiro. Ela falou, olha... Conseguiu descrever o cheiro, né? O cheiro da roupa. Cara, incrível. Essas loucuras que a gente recebe assim, de feedback que deixa a gente mais animado ainda para escrever, né? Ô, Paulo, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta é importante. Para você, o futebol raiz, ele vive ou ele morreu? Não, ele vive. Assim, apesar de toda a tecnologia, né, que a gente vê hoje em dia, ele tem ainda. E eu vou ser sincero com você. Esses dias atrás, eu fui na casa da minha filha. Eu já tenho filha casada, já sou até avô. Eu fui na casa da minha filha e vi uns moleques no meio da rua jogando bola. Eu não acreditei. Aqui em Tupã. Eu fotografei para documentar. Mas um pouco mais para trás, aqui em Tupã eu acho que não tem mais assim times de sítio que jogam. Assim, time de sítio que eu falo o time, por exemplo, São Bento Futebol Clube, vai jogar com... E o pessoal realmente do São Bento. Né? Eu acho que não existe mais. Eu não vou falar que tem, porque eu dentro das minhas escritas eu ando muito pelos bairros, né? Sim. Para ver, né, se tem alguma coisa, mas eu até hoje não encontrei. Mas eu acho que assim, o futebol, aquele futebol mesmo, sem camisa, descalço, ele existe mais pouco. É porque hoje a gente vive um futebol muito diferente dessa época que você conta pra gente. Você acabou de discorrer aí que ainda conseguiu registrar um momento da molecada ali jogando, o famoso rachão. E o que você acha que mudou daquele futebol para o de hoje? Até a tecnologia, eu acho. Ela veio então ela veio para... Ela auxilia, mas ao mesmo tempo... Hoje é o VAR, né? O VAR. O VAR para cá, VAR para lá. Assim, as grandes emissoras mandam nas regras do futebol, né? Os horários, né? Exato. Eles aliam até o horário. Até eu digo que... O que eu posso dizer? Até as próprias redes sociais, né? Assim,
com comentários, né? Acaba de uma Você certa acha, forma... você acha que perdeu um pouco da essência, então? Isso, exatamente. Ele perde um pouco da Exatamente, essência. É quando essa nova geração ela vem, ela não consegue viver totalmente aquele futebol raiz. É um futebol, mas aquele raiz talvez não seja totalmente. Não, aquele talvez não, porque assim, naquele tempo, vamos dizer assim, você pegava uma bola, em qualquer lugar relativamente plano, você ia lá descalço, sem camisa, você jogava bola. Sim. Hoje eu não sei se isso seria mais possível, né? Porque o pessoal já quer uma chuteira mais bonitinha, né? Uma marca, né? Aquela que tem o seu ídolo usa. Posso estar falando bobagem, mas assim, eu acho que aquele futebol das antigas, que o pessoal fala que eu joguei, é difícil. Talvez assim, mais pro interior, mais assim, sei lá, né? Que não tenha tanto acesso a mídias, né? Mas eu acho difícil. Eu acho nem gente no sítio mais assim que mexe com futebol tem. Então eu acredito que aquele futebolzão que tinha o cabra lá que colocava. Não sei se você já ouviu falar, mas eu tinha muito quando eu jogava. Aquele cabra que chegava com as folhas de bananeira, folha na cintura assim. Você falou assim, por que esse monte de folha aí na cintura? Para não doer o estômago. Não sei se você já ouviu. Incrível essa, cara. Eu tenho uma história que retrata isso, chama o jogador planta. O jogador, ele vinha então com folhas de bananeiras, o que mais seria? Qualquer folha verde ele vinha ali na cintura. E tinha uns que vinham com a folha, tinha uns que vinha assim, explicitamente a folha, né? E o outros vinha meio escondidinho e tal, mas também vinha. Tinha um significado, né, pra pessoa, né? Então. Eles falavam que assim, porque assim, às vezes corria muito e doía a barriga, né, tal. Corria mais do que podia, né? Eu, assim, eu falo pra você que eu usei aquilo lá, mas pra mim não funcionou não. Ficou do mesmo tamanho, né? Hoje o pessoal coloca aquela bandagem no nariz, né? Sim. Alguns falam que é pra dilatar e tal. Igual a avó da gente falava colocar ruda também atrás da orelha para não trazer mal olhado. É mais ou menos essas superstições assim, seria? O futebol é cercado de superstições, né? Então isso é muito legal. Sim. E o que essas redes sociais hoje pode contribuir? Você fala no quesito do futebol das futebol antigas. das antigas. Igual você, particularmente, né, escreve um blog que também compartilha nas redes. Sim, as redes sociais, no caso, ela pode muito, dependendo do grau, resgatar, né, esse futebol que está sumido. Tem muitos sites assim que... É que você traz essa memória da escrita, tem muitos né? sites que e falam, através né? dessa escrita, com ser compartilhado nas redes, assim, consegue chegar para mais pessoas. Consegue chegar. Eu falo assim que eu consegui chegar em muita gente, né? Até não tinha nem essa pretensão. Era mais para escrever minhas memórias e tal. Mas acabou tomando um rumo assim legal, né? Que despertou muita gente, tal. O seu trabalho ele se estende também pro jornal impresso, né? Aqui da nossa cidade, aqui pro jornal diário. Correto, Paulo? Sim, eu lembro, não sei se você chegou a conhecê-lo, eu acho que sim, porque ele é do nosso ramo do futebol. O Darcy Carneiro. Darcy Carneiro. Ele trabalhava no jornal diário. Né? Ele já é saudoso, infelizmente. Eu jogava nessa época lá no Veteranos Perna de Pau. Lá nos bastidores a gente conversou sobre isso. Eu falei para você que eu joguei lá por 20 anos, né? Sim. De 2002 a 2022. Mandar um alô aqui pros veteranos Perna de Pau aqui da cidade de Tupã. Mandar um alô pro Orlandinho, pro Pascoal, pro Dr. Vanderlei, né? Toda aquela galera legal, lá. Exatamente. Um abraço para vocês aí. Então, ali eu já começava a rascunhar alguma coisa. Antes do jogo, eu levava sempre uns cadernos lá para escrever alguma coisinha, tal, alguma história. Na realidade, o Veteranos Perna de Pau tinha um blog. E eu que fazia o blog do Veteranos.
Sim. Então, esse blog rondou, assim, uns 10 anos, né? Foi Você lembra de que ano, mais ou menos? 2009 a 2019. 2009 a 2019. Então, como eu escrevi o blog dos veteranos, eu rascunhava algumas histórias. E um dia, o Darcy, ele estava lá, ele sempre aparecia lá, ele morava lá perto. Aí ele ficou perguntando para mim, porque às vezes ele publicava alguma coisa dos veteranos no jornal. Sim. Ele, né, o veterano tinha os torneios lá, os torneios de inverno, de verão, que tinham os times com nomes pitorescos, gordos, magros, feios e bonitos. Você não precisava ser bonito para jogar no time do bonito, porque eu até falo, eu tenho uma história que conta, né, isso aí, e falo assim, pô, meu, se fosse só nego bonito lá para jogar no time dos bonitos, não ia ter o time do bonito, porque lá só era um mais feio que o outro, e né? O feio se passando por bonito. Mas aí o Darcy viu uma das histórias, ele leu e falou para mim, falou, olha, vamos publicar isso aí no jornal lá, né? Essas histórias suas. Aí eu falei, não sei, né? Ele falou, eu vou levar lá pro Nelson ler e tal. Sim. E aí acho que passou uns 2 dias. Criou um vínculo. E tá até hoje aí. Nossa. Até eu trouxe aqui uma história que saiu essa semana, né? Que deu bastante comentário. Javari aí, né? Futebol Clube, o campeão do FIFA Jurássico. Esse aqui eu acompanhei. Você acompanhou, né? Esse o pessoal falou, mas que FIFA Jurássico é esse? Vamos explicar rapidinho aqui. Eu falei em 1979, na época da Disco Music, né? Você cria um time imaginário, né? Exato. Foi assim. Naquele tempo, eu morava aqui no bairro Afonso 13, do lado de cá. Eu falo do lado de cá e do lado de cá. Do lado de cá era do lado do frigorífico e do lado de cá é do aeroporto. Então eu morava no Afonso 13 do lado do aeroporto. E aí tinha uma rapaziada lá, eu era bem moleque ainda. Aí eu tinha 11 anos. E tinha uma molecada lá que brincava. Só que quando a molecada não brincava, é o que eu falei pra você, quando você morava no sítio não tinha o que fazer, né? Nem televisão em casa você tinha, então você tinha que se virar. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, o dia que a molecada não vir brincar, eu vou criar um joguinho. Aí eu gostava muito de ler aquela revista Placar, né? E eu comprava bem baratinho numa banca de jornais e revistas do seu Odilon. Quem for mais antigo vai lembrar, ele tinha uma banca de revista ali na Iporãs com a Tupis. Ele vendia as revistas cortadas, assim, eu até escrevi uma história sobre ele. Ele cortava acho que o título da revista para vender mais barato. E vendia bem baratinho. Era um sebo, digamos assim, né? Sim. E eu ia lá, comprava revista. Eu gosto muito de ler revista em quadrinhos, tipo Patinhas, Homem-Aranha, Marvel. Enfim. Eu adoro ler. Sim. E eu ia lá e comprava as revistas Placar. Às vezes ele me dava, né? Que tava aquelas revistas mais antigas paradas e eu ficava lendo lá. E aí via as ligas da Europa, né? Porque a revista Placar, naquela época, ela trazia as ligas da Espanha, da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Eram, acho que as 4 mais importantes. E era pontos corridos, né? Aqui no Brasil ainda acho que nem tinha, nem lembro. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou fazer uma liga para mim. Aí eu pegava lá 11 times. Aí esse Javari, assim, o Juventus, infelizmente, naquele tempo aprontava muito para cima do Coringão, né? Era o moleque travesso. E o Corinthians era a vítima do Juventus, né? Lá na rua Javari, que é na Moca, onde fica o campo do Juventus. Sim. Que eu tive o prazer, quando trabalhei em São Paulo, eu tive o prazer de conhecer lá. Muito bonito o bairro lá, viu, da Moca. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou montar uma liga para mim. Aí montei. Peguei 11 times. Agora não me recordo os times. Eu lembro que o Corinthians e o Palmeiras estavam. E o Javari. E fiz um campeonatinho. Nos moldes do Placar lá, eu fui fazendo um campeonato. Mas e para jogar o campeonato? Vamos lá.
Eu morava numa casa de tábua que o telhado era bem inclinado. Olha a ideia. Eu peguei 2 pedacinhos de madeira e coloquei bem do ladinho, assim, na beirada do telhado. Era o gol. E peguei uma bola de plástico, levinha, porque era muito moleque, eu não aguentava jogar. Aí o que eu fazia? Eu pegava a bola e jogava 5 vezes no telhado, em cima do telhado. Aí ela voltava e eu tentava defender. Se eu defendesse, não era gol. E se entrasse no gol, era gol. Então, assim, quando eu jogava Corinthians contra Palmeiras, aí eu jogava 5 bolas. Se eu defendesse 2 bolas para o Palmeiras e entrasse 3, era 3 gols do Corinthians. Correto. E vice-versa, né? Se defendesse 3 do Palmeiras. Criatividade, hein, exato. Só que quando chegava o jogo do Javari, aí mudava um pouquinho a coisa. Por quê? Por quê, Paulinho? Porque o Javari sempre era campeão, então tinha alguma coisa, né? Sim. Tinha uma torcida oculta ali, né? Você não fazia muita força para defender a bola do Javari, né? Então, ele era sempre campeão. Então, entendeu o jogo como era o Jurássico, né? Eu falo que o meu console lá era um caderno brochura que eu fazia a tabela dos jogos. E o jogo em si, né, era a bola que eu jogava em cima do telhado e tentava defender. Correto. Assim, quem lê a história vai entender bem, eu explico bem na história, aqui talvez não fique muito bem sintetizado. Mas... Não, quem já foi jovem, né, adolescente, eu acho que a maioria dos jovens já criou, né, uma maneira de se divertir, de brincar. Eu falo assim... é muito parecida essa de jogar a bola no telhado e voltar. Eu lembro que eu e meus amigos tinha, mas assim, a gente jogava e era de quem chegava para chutar. Né? É assim, é claro que a dinâmica é um pouco diferente. Mas tinha isso também. Exato. Que legal que você também fez isso, né? Porque, assim, o futebol não é só... E ficava esperando, né? Ficava naquela expectativa. Vai vir aqui, nossa. Porque o telhado, ele vai... porque a bola aqui... que dava a bola quica, vai pra lá, né? Isso. Essas dinâmicas aí da vida, né? Que a gente tenta mostrar no blog. E você que jogou, você já se ligou Sim, claro. Nos paranauês aí. Tinha umas criatividades também, porque... Às vezes sozinha, às vezes em grupo, às vezes em dupla, porque assim, a gente tinha que caçar algum divertimento, né? Algo para fazer ali, né? Naquele momento, e a bola era o nosso... Quando não tinha, eu falo assim, quando tinha 2 já dava para brincar, 1 contra 1, o X1 que o pessoal fala hoje, né? Mas quando tinha um só, não tinha jeito, né? Gol a gol, né? Eu lembro do gol a gol, quando 3 dentro, 2 fora, gol de cabeça, tinha assim, várias... Enfim, cara, que legal ver essas histórias aí. A gente vê aí que tem bastante memória e como eu havia dito antes, e tem coração, né? Você consegue colocar pra gente tá lendo aí essas crônicas. Mas agora eu tenho uma outra pergunta para você. Eu queria te perguntar se hoje, o futebol de hoje, ele tem mais talento ou ele tem mais marketing? Rapaz do céu. Assim, pra gente que eu já vivi muito tempo no futebol, né? Eu já vi muita coisa. Rapaz, hoje em dia o cabra dominar uma bola de canela não tá difícil não, hein? Você nota ali na hora que o cara não é do ramo, né? Tem muita gente boa. Infelizmente, é o marketing. Eu acho que o marketing hoje em dia o marketing e o dinheiro, né? Eu vou falar para você, eu acredito que alguns dos nossos telespectadores vão até entender. No nosso tempo tinha também aquele que tinha mais condições. Talvez o professor lá, o treinador, ele também dava prioridade para essa pessoa. Porque às vezes ali o rapaz ali até tinha uma desenvoltura, mas às vezes não tinha nenhuma chuteira, não tinha um incentivo, tinha que trabalhar ao invés de treinar. E isso aconteceu muito. Você concorda aí isso comigo? Aconteceu muito. Muita gente eu conheço muita gente boa que podia estourar como jogador e deixou porque precisou trabalhar, precisou estudar. A correria do dia a dia falou mais alto, né? Do que o talento,
Eu não falo de mim porque eu sempre fui um jogador de prateleira baixa, né? Eu vou sempre... chegar nessa pergunta É, aí. então vamos eu esperar. vou perguntar agora. Você era aquele que escolhia ou era escolhido? É, como eu te disse, eu nunca fui um jogador lá de prateleira alta, né? Dentro do nosso contexto... Eu fiz essa pergunta já ou não, prof? Não, né? não. Sim. Eu nunca, dentro do nosso contexto futebolístico aqui da cidade e tal, eu nunca fui um jogador ali de prateleira alta, assim, daqueles cabrão que era o técnico falava com orgulho, esse é meu jogador. Eu sempre compunha o elenco, eu tava ali para fazer o que o professor pedia. Mas assim, nunca fui nem no joguinho de rua, mas também não fui o último, né? Porque tava ali em terceiro, quarto lugar para ser escolhido, né? E dentro dos times que eu joguei, no Amador, nos Juniores, eu fui mais titular do que banco, Reserva, né? do que reserva. Do que reserva, do que compunha elenco, né? Mas joguei mais do que fiquei no banco. Mas, assim, não me considero, assim, um jogador, assim, que destacou muito, mas que sabe jogar bola, que sabe que a bola tem noção, é né? redonda, é né? Redonda. O goleiro oposto, goleiro. E você tem que chegar um pouquinho antes dela picar no chão, senão ela vai passar por cima de você. Então você tem um pouco dos como que fala? Dos caminhos a ser cortados no campo, Sim. né? Mas nunca fui assim um cara de destruir o jogo. Não, eu fazia o que o professor mandava. Modesto, porque às vezes assim, todo mundo tem né, a sua parcela ali no time, né? Desde até os reservas também, né? Eu acredito. Porque eu também já fui reserva. No meu tempo tinha o time A e o time B. Eu me lembro. Aí eu falei assim, no time A, normalmente eu era reserva. Aí no time B eu era titular. Aí você tá falando do caso de jogar no sítio, do cascudão e do titular? Do time treino que a gente treinava, né? Nas categorias de base aqui do Tupã, por exemplo. Entendi. Tinha um tipo, quando a gente saía pra fora, normalmente o professor levava o time A e o time B. Entendi. Aí então, assim, aí quando era torneio, normalmente na final dava jeito, time A contra o time B daqui. A gente ganhava de todos, o outro ganhava de todos, final era gente contra gente. Eu acompanhei muito isso aí. Eu não me recordo muito, mas acho que na minha época tinha a escolinha do Jairo. Você lembra dele, né? Sim, claro, meu tempo. Tinha o São Paulinho do Miguel. O professor Miguel também. No meu tempo já não tinha mais o Brasinha. Eu acho que não tinha mais o Brasinha. O Peneira era do Jairo, né? O Peneira era com o Jairo. O Peneira tinha o Guarani. Era o Guarani, isso, perfeito. Eu jogava no Palmeirinhas do Luizinho Sapateiro. Luizinho Sapateiro, Palmeirinhas. Que história. Eu era corintiano jogando no Palmeiras. Cara, eu vou até dar um adentro aqui que eu tenho que falar assim, ó. Eu lembro que eu oitava série, final... dentro da escola aqui em Javanuíra. A gente na final com o terceiro colegial. O pessoal tudo maior que a gente, tudo. Mas assim, retrocedendo um pouco, o time nosso só tinha palmeirense. E eu era o único corintiano. Tinha um outro que era São Paulino. Meu Deus. E o pessoal falou assim, ó... Aí você falou do caso seu lá da camisa lá. O pessoal falou assim, ó, Guilherme, nosso time vai vir com a camisa do Palmeiras. Ou você tá dentro ou o quê? Meu Deus. Eu falei, e agora? Mas a paixão era mais forte, né? O futebol, né? A primeira paixão da gente, eu acredito, a minha primeira paixão foi o futebol. Aí eu peguei e falei, vocês venceram. Aí eu liguei para um amigo meu, na época, o telefone fixo, um amigo meu que era palmeirense, eu falei, ó, eu sei que o pedido vai parecer estranho, mas eu queria uma camisa do Palmeiras emprestada. Cara, mas... resumindo a história, que a gente tá aqui para falar sobre você. A gente foi campeão. Eu bati o último pênalti que eu tinha que converter. Nosso goleiro já estava no final, que é mata-mata. Todos já tinham cobrado, todos já tinham cobrado. Então, o que errasse, perdia o título. E eu fui lá para bater o já tinha batido, só que retomamos, né? O bate até um errar. Nosso goleiro pegou. E lá vai eu com a responsabilidade. Aí eu lembro até hoje, eu fui lá, bati, consegui converter, fazer o gol e a galera já invadiu, já subiu e fomos campeões. Rapaz, você tocou num assunto sério. Meu Deus, bater pênalti. Rapaz, eu fugia mais do que qualquer coisa de bater pênalti.
assim, tipo assim, quando a gente ia disputar torneio no A pressão é sítio, grande, né, Paulinho? Mas parecia, rapaz, desculpa o termo, mas parecia um inferno. Quando eu ia bater, eu errava. Nesse jogo valendo, quando... Então eu escondia, praticamente escondia. Porque geralmente, quando você ia jogar no sítio, e a final era no pênalti, não sei se você se recorda, mas a torcida formava um corredor assim, ó. Sim, claro. Corredor polonês no jogo, né? No gol. Da marca do pênalti no gol, Sim, ficava todo claro. mundo ali. Rapaz, aquilo A pra você pressão. correr era uma pressão psicológica tão grande. Eu até conto uma história. A história, essa história chama Você Teria Coragem de Bater Esse Pênalti? Aí eu ponho uma foto daquele monte de gente beirando a trave. Cara, era um inferno você passando aquele corredor. Se você conseguisse chegar na bola, assim, com o seu psicológico em dia, até você conseguia fazer o gol. Mas se você chegasse perturbado, cara, é difícil. Era complicado. Mas as mazelas do futebol, né? A coisa que deixa o futebol gostoso, né? O futebol, esse futebol arte, esse futebol antigo, Sim. gostoso. E que tem lembrança, né? Essas são as lembranças que deixou aquilo tudo maravilhoso, digamos assim, né? Que a gente escreve com gosto hoje, né? De falar sobre aquilo. No dia era um inferno, mas hoje é tudo bonito, né? Digamos assim. Você falando de lembranças, né? A gente vê que lá no fundo o seu trabalho nada mais é que guardar memórias. Você está guardando essas memórias e conseguiu passar pra gente. Dessas memórias, você contou algumas já. Tem alguma memória que realmente ela representa o futebol raiz? Olha, eu falo assim que... Tem várias, mas assim... uma que você vai... Eu vou falar falar pra gente. que o pessoal se arrepia quando eu conto. Nós jogamos dentro do cemitério. Eu li esse. Você leu esse, né? Eu li essa crônica. Nós fomos eu era muito apegado à família do meu tio Caetano. Do meu tio, infelizmente, já faleceu também. E meu tio, para onde ele ia, ele me levava, né? Assim, para passear e tal. E um dia ele me chamou para ir na casa de um meu tio era um baiano, desses que os contratos é no fio do bigode, sabe? Que ele falava assim. Que ele falasse, ele podia o mundo acabar, ele cumpria. Era um homem, assim... De palavra. De palavra. E ele me chamava de Palim. Não era Paulinho, era Palim. Ô, Palim, vamos lá na casa de Braulio. Braulio era o irmão dele, o outro baiano que morava aqui perto. Aí fomos lá, tal. O meu primo Sidão, que era um parceiro também. O Sidão, ele mora hoje ali em Iacri. Ele mexe com... Ele é retireiro, ele tira leite de gado, ele mexe com fazenda. Até hoje ele mora num sítio, né? Mas na época nós era moleque atentado, né? Aí fomos para essa cidade do irmão do tio Caetano. Aí chegando lá, tomamos um café, saímos pra rua com a molecada lá. A molecada falou, vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Andamos uns 400 metros. Chegamos no portão do cemitério. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei pro Sidão, aonde que é o campo? Ele foi aí dentro. É nada. Aí dentro. Aí o senhor que tomava conta do cemitério era avô de um dos meninos lá, né? Aí foram lá, ele deixava brincar, mas fazia questão que avisasse, né? Aí avisou, entrou lá e tal. Aí entramos no cemitério adentro. Lá no fundo do cemitério tinha um rapaz, pensa num gramadinho lindo. Esse cemitério seria... Em Herculândia. Em Herculândia, sim. Exatamente. Eu não gosto de falar cidade porque eu gosto das pessoas ficarem. Porque a gente teve aqui também no cemitério nosso, tinha um campo ao fundo, ao lado. É o Beiracova. É o Beiracova. É outra história também. Mas esse de Herculândia é o que representa mesmo o futebol raiz que você joga onde for. Sim, né? Claro. E aí jogamos ali. Tinha um campinho já feito de pedra ali. Os golzinhos eram de pedra, né? Aí o vozinho que tomava conta lá só falava assim, ó, toma cuidado para não quebrar
Sepultura aí, né? Sim, os Brinco e Anjos tal, aí, né? É. com as velas. Mas assim, foi assim. Eu falo que esse aí é o suco do futebol raiz, sabe? Você jogar onde der, Sim. né? Aonde. Não importa se o campo é assim, se o campo é assim, se o campo é cheio de formigueiro, se o campo é cheio de mato com erva daninha. A bola rolou, vamos jogar. Bora. Esse era o intuito da coisa, né, na época. Sim. Paulinho, e desses personagens todos criados e lembrados, né, nas suas crônicas, qual é o personagem mais impactante para você? Você fala assim, dentro das histórias, né, no Dentro caso. das histórias. Olha, são bastante, né? Então, são vários, mas a gente queria ouvir pelo menos um agora aqui com você agora, uma história. Eu digo que, assim... Você me mostrou uma crônica, a qual tinha uma foto de um amigo também. Ah, sim. Assim, é claro, eu tô... Exato. Essa do amigo Ela tem um impacto muito grande. tem impacto, do Marquinhos Draculinos. É um amigão meu de 40 anos e que, infelizmente, ele faleceu, né, dessas doenças que dá de supetão, assim, que você não espera, né, que o infarto, né, deu um infarto nele e ele era uma pessoa até a certo ponto saudável, mas, claro, passou dos 50, tomava remedinho, né? Sim. Infelizmente, e no dia exatamente que ele morreu, eu não estava aqui, eu estava viajando, né? E quando eu voltei, eu fiz aí uma história, porque eu falo assim, ele é um personagem, ele nunca jogou bola. Mas a bola estreitou o nosso laço de amizade. Eu digo assim que quando nós éramos moleques, a gente se conheceu aqui no Indiavanuíri, no Colégio Indiavanuíri, né? Eu falo que o Marquinhos era um dos melhores alunos da sala. Eu jogava com regulamento, né? 5 passava. Se tirasse 5, você passava. Então, sim, tava na média. era o regulamento debaixo do braço. Mas o Marquinhos, ele era sempre o melhor. O melhor. Aquele que os professores falavam, o Marquinhos. Não é Marquinhos, é Marcos, né? Marcos Rogério. Marcos Rogério. Mas eu gostava dele. Aquele que a mãe fala assim, por que você não é igual? Meu Deus. Aí, e a gente foi assim, se conhecendo e tal. E nós, o Marquinhos, ele era da Juventude Espírita, e a Juventude Espírita de Tupã tinha, na época, um projeto com crianças, aos domingos de manhã. E eles precisavam, no intervalo, de alguém para fazer alguma desenvoltura de algum esporte, com aquela molecada que no intervalo não tinha nada para fazer, e às vezes ia embora, né, porque não tinha nada para fazer. Aí o Marquinhos me chamou, falou, pô, você joga bola, vamos lá, jogar bola com a molecada e tal. Aí eu fui lá, no intervalo das sessões lá, jogar bola com a molecada. E o Marquinhos, ele deixava tudo organizado lá, e eu chegava lá só fazia os golzinhos e brincava com a molecada, pra molecada não dispersar, né? E isso a gente foi se conhecendo melhor, foi criando um vínculo. Sim. Aí depois eu chamei ele eu falei pro meu patrão, ele trabalhava num outro lugar, que o mês lá não tinha 30 dias, tinha acho que 60, alguma coisa assim, né? Então eu chamei ele, eu falei com o meu patrão na época, e meu patrão falou, não pode chamar o menino lá. Aí ficamos trabalhando junto. Isso estreitou mais a relação ainda. E, assim, no sábado à tarde, quando eu ia jogar bola, às vezes ele ia pra ficar na resenha lá, assim, mas eu falo lá na história que se eu falasse pro Marquinhos que eu ia dar uma rosca na bola, ele ia achar que eu ia pegar uma chave de fenda para apertar alguma coisa na bola. Porque realmente ele não entendia nada de futebol. Infelizmente, assim, futebol para ele também não interessava muito, sabe? Ele tinha outros. Sim, o objetivo dele... Outra coisa que às vezes estreitava um pouco mais a nossa relação na época é música, né? Ele tocava muito violão.
E eu gosto de música, né? E a gente... A música une as pessoas, né? né? Então ele é assim, talvez seja um dos personagens assim recentes e que vai ficar mais icônicos no meu blog, né? Ô Marquinhos, o que você quer que as pessoas sintam ao ler as suas crônicas? Despertar a saudade, Que legal. né? Porque assim, despertar alguma coisa que a pessoa lê, lembrar de alguma passagem que está ali adormecida na vida dela, né? Tipo que nem essa senhora que sentiu o cheiro da roupa, ou outra pessoa que eu fiz isso que você escreveu ali e tal, né? Então, o meu maior antes meu intuito era escrever o que eu tinha feito, mas hoje, assim, com o passar do tempo, meu maior intuito é tentar despertar essa coisa que está adormecida nas pessoas, né? Essas pessoas que hoje em dia talvez não consigam correr atrás de uma bola, talvez não consigam sair de casa para ir num campo, mas que talvez lendo ali desperte algum sentimento, né? Isso já vai me deixar muito feliz. Legal. E que conselho você daria para quem viveu o futebol raiz, mas nunca contou sua história? Que conte, né? Que assim vai ser muito legal, porque talvez hoje no mundo que a gente viva, que a comunicação está fácil, talvez o mais difícil seria comunicar. Seria, né? A comunicação tá permeada em tudo, mas talvez a fala, que nem eu e você estamos falando, talvez não exista, né? Porque hoje em dia o pessoal tá com o celular. Sim. Tá lendo aquilo ali e tal, mas às vezes até dentro de casa, cada um tem o seu celular, não conversa, não fala, como foi o seu dia, Sim, como é que, né, o que aconteceu e tal. Então eu falo assim que a dica é você conversar, você contar, principalmente para pais e filhos, assim, os pais têm muita história rica para passar para filho, para avós, para netos, né? Conte as histórias, porque talvez você vai ser chamado de careta, de antigão e tal, mas isso aí é legal, isso aí é até um elogio, né? Então o futebol raiz ainda vive, Paulinho? De certa forma, sim. Assim, capengando, mas ainda eu acredito que ainda existe muitos lugares por aí que vivam daqueles tempos de outrora, né? Daqueles tempos gostosos. Paulinho, é claro que eu não consegui todas as crônicas ainda, né? Tem algumas crônicas que são longas, né? Tem pessoas que têm até mais dificuldade para ler. Exato. Eu, particularmente, não. A minha desculpa seria outra. Mas tem alguma crônica ali que fala sobre futebol de areia? Sim. Tem a do BC. A do Balneário Camboriú. Do Balneário Camboriú. O futebol de praia, né? Eu conto lá. Eu fui numa excursão de escola, de final de terceiro colegial, sempre tinha aquelas excursões, né, de escola, né? E a gente foi lá em BC, em Balneário Camboriú. E eu acabei jogando lá. Teve um campeonato lá, eu acabei jogando lá uns jogos lá com os caras lá, né? Uhum. E toda vez que eu vou na praia, nossa, eu adoro jogar bola. Futebol de areia. Futebol de areia, né? Eu gosto muito. Assim, hoje, que nem aqui em Tupã nós temos quadra de areia. Eu nunca joguei. Sim. Nunca joguei em quadra de areia, assim. Não, eu falo essa pergunta porque eu gostava do futebol de areia. Né? Mas a gente não tinha muitas oportunidades. Eu me lembro. Eu acredito. A gente tinha 2 ou 3, que eu vou me recordar, seria no clubinho da FEPASA, tinha um campinho de areia, e aqui no quartel da PM. Esse da PM aí, eu lembro dele, mas eu nunca joguei lá. Então, é os dele. que eu jogava, né, e o que eu me lembro, que eu me recorde agora. Depois, lá para os anos 2000, começou a surgirem mais campos só que esses a gente acabou perdendo. Então, esses de areia que eu falo, que você fala, são esses assim já nivelados.
Agora tem o terrão mesmo, né? O terrão que a gente jogava, né? Igual tinha aqui na Vila... Na Independência, que era a sede do São Paulinho do Seu Miguel. Professor Miguel, isso. E tinha o campão da casa do Pirão. Não sei se você lembra do Pirão. Me fala, relembra. Pirão era um senhor assim, muito folclórico que jogava nos times do sítio aí. Ele morava não sei se você já ouviu falar da coloninha da prefeitura, onde hoje é a Marabá, Vila Marabá, mas onde sim. É aquele conjunto habitacional. Sim, claro. Lá tinha o campão da Marabá, o campão de terra, né? O Beiracova era um campão de terra também. Sim, o Beiracova. Só que assim, não é de areia, é um terrão batido, né? Então, você caísse lá, você se ralava todo, né? E eu joguei nesses campos. E também tinha os nossos terrão pequenininho, né? Que a gente fazia o campo de terra. No sítio eu fiz muito terrão, né? E quadra? Chegou a jogar quadra também, Paulinho? Joguei futebol de salão, mas não era muito minha praia, não. Eu não gosto, até hoje. Hoje pior, porque eu tenho um problema sério no joelho, então nem jogo mais futebol de salão. Mas não gostava muito não, porque naquela época a bola era muito pesada. Sim. Eu não aguentava chutar, pô. E chutava, o dedão ficava tudo doendo, né? Porque tinha que ter muita força. Mas joguei bastante também, mas assim, não foi minha praia. O futebol de salão não foi. Eu me recordo também, eu conversando com alguns amigos, que existiam os terrenos. E hoje esses terrenos são campos e quadros. Eu posso até citar alguns, o Campinho do Fama, o antigo campo do Clube do Fórum. Joguei lá já. Tem uma outra quadra para baixo ali no Jardim Aritanda. Vou me lembrar mais. Enfim, eu lembro quando a gente jogava, realmente não tinha nível, era bambu. Posteriormente, o pessoal falou, ali dá um campo, que os meninos jogam. E hoje é campo. Você chegou já a ter essa vivência de preparar ali Já. Você pode contar alguma, lembrar? Eu vou contar um campinho eu tenho até a história no blog lá, o campinho da rua Joaquim Abarca. Não sei se é do teu tempo, mas ali na Joaquim Abarca, onde hoje é o anel viário ali que o pessoal fala, o Joaquim Abarca com Tupinambás. E aí subindo pra Vila Barca, ali era tudo buracão, né? Era tudo... Era até um lixão. Lixão, E aí nós criamos um campinho ali, tinha 2 terrenos baldios ali, e aí a gente limpou o terreno, pegou uns pés de... A gente não fazia trave com bambu, a gente fazia trave com pé de mamona, né? Que era mais leves, né? Sim. Mais fácil de manusear e tal. Depois, quando chegou uma molecada maior, nós fizemos as traves com bambu. Mas quando era ainda a molecadinha menor, a gente usou... a trave ela não tinha o travessão, né? Ela era só as 2 traves. Sim, claro. Então era assim. Se você chutasse a bola, ela passasse aqui, não era gol. Podia passar por dentro do gol, mas se passasse por cima daqui, não era gol. Aí que vinha as tretas, hein? Aí o bicho pegava. A bola tinha que passar aqui. Então o que a gente combinava? Chute só rasteiro. É que nem o futebol de rua. Tem as traves de chinelo ou de... A gente às vezes colocava tijolo. Eu já coloquei pedregulho, mas não deu muito certo, não. Quando colocava tijolo, dava problema com o pessoal. Porque às vezes não dava tempo de tirar, o carro passava em cima, aí pronto. Aí era zica. Aí o cara já descia, queria bater na gente. Então na rua, o que fazia? Era chute rasteiro. Só valia, e aí a gente fazia uma área assim, e não vale gol dentro da área. Só o gol de fora. Um inferno fazer gol, né? Mas as regras sempre era combinado antes, né? Não, esse futebol, a regra era na hora. Não tem essa. Tipo assim... E essa mesma regra não valeu pro próximo jogo. Não. Se tivesse ali, vamos supor, se tivesse 7 moleque, não ficava esperando, cara. Aí você falava assim, vai 3 para um lado... E vai mais uma aqui, porque esse aqui joga... Esses 2 jogam igual esse aqui. Então ia 4 para um lado e 3 para o outro. Porque um daqui jogava o que valia para 2 daqui, né?
nunca ninguém ficava lá fora esperando. Então a regra era essa, né? Acabava quando a mãe chamava, ou quando a bola furava, ou quando o dono da bola estava perdendo o jogo, E né? ele queria ir embora, né? Essas memórias aí, cara. Que legal, Paulo. Paulo, tem alguma consideração aí que você queria deixar aí para esse final? Eu só, assim, quero agradecer muito minha esposa. Ela me incentiva bastante, porque não é fácil, né? Isso aí toma bastante tempo, né? Minhas filhas também que estão sempre me incentivando, meus dois genros também, que não sabem jogar bola. Não, um sabe e o outro não sabe. Um joga até bem, o outro não sabe muito não. Mas eles estão sempre me incentivando, o pessoal de fora também, né? Vocês da imprensa que sempre tá aí dando uma força pra gente, né? E dizer que o futebol de várzea, o futebol raiz, aquele futebol gostoso, a resenha, faz bem, né? Então sempre que o boleiro puder, e sempre quem não é boleiro, eu falo assim, aquele pessoal que vai com os amigos, puder ir e aproveitar, né? Com toda a segurança, porque futebol é uma coisa assim dinâmica, né? Às vezes eu falo assim, aqui fora nós somos pessoas normais, mas adentrou as 4 linhas e a bola rolou, você sabe, né? Aí, Você joga bola. Sim, claro. Então é complicado. Então é até plausível quando uma pessoa fala, pô, eu perdi um pouco as estribeiras no campo. Mas é interessante que você saiu das 4 linhas, deixa a treta lá dentro, né? Acabou. Ficou lá dentro. Esse é o futebol saudável. Sim, claro. Se bem que se você puder não machucar a canela do coleguinha, é melhor, né? Mas também, mas também não pode deixar o coleguinha te humilhar, né? Sim, claro. Tem que ter uma destreza ali. Exatamente. Mas esse mundo paralelo que a gente vive, né? Que nos deixa assim felizes, né? E que eu pretendo seguir até quando eu tiver forças, né? E acredito que a pessoa que puder fazer isso também vai assim, pelo menos vai tomar menos comprimido para pressão, né? Vamos dizer assim, né? Porque desestressa legal. Paulo, eu queria agradecer, né? Queria agradecer você. Obrigado por esse bate-papo e também por trazer essa nostalgia e lembrar a gente que o que realmente importa e o que é importante no futebol. Você consegue trazer pra gente o que realmente é importante no futebol. E você que está assistindo aí também, valorize suas histórias, valorize suas origens, porque o futebol raiz não está só no campo, está na nossa memória. Nossa memória. E esse foi o Fato Luiz Guilherme de hoje, através aqui da TV Oeste. E até a próxima. Porque eu sempre digo, se tá na fita, tá no fato. E realmente o Paulinho, o Paulo César, o futebol raiz 100 tá na fita e tá no fato. Muito obrigado, Paulinho, e até a próxima. Muito obrigado, Luiz. E foi muito legal, né? E qualquer dia a gente volta aí. Abração a todos.